Hoje conversamos com a Usha Xavier, artista e educadora de dança contemporânea. Usha dirige o grupo Lagartixa na Janela, que desde 2010 tem como proposta pesquisar o território de criação e pedagogia em dança contemporânea com crianças. Usha vai falar sobre 3 focos importantíssimos da sua pesquisa. O primeiro é o contato ou não das crianças com a rua, com as praças, ocupando esses lugares de conhecimentos e inspirações que também pertencem a elas. A escola, como parte da sociedade que se instala no espaço público, na verdade, vemos que não explora e não frequenta esses lugares. A segunda questão que a Usha nos traz é o olhar da criança para a espera. Essa espera que tanto foi cultivada na pandemia, né? Versus a espera no olhar do adulto. As percepções da Usha nos fazem pensar nas longas esperas que as crianças enfrentam nas rotinas escolares e o modo como a gente percebe tudo isso. Por fim, a Usha nos traz a importância de observar as crianças. Só a observação focada e generosa pode nos dar pistas sobre como trabalhar com elas, de modo a valorizar a sua própria natureza corporal, criativa e investigativa. Vamos ouvir a Usha? Olá, pessoal. Nós estamos hoje aqui com a Usha Xavier, uma pessoa muito especial. Usha, fala um pouquinho de você para a gente. Meu nome é Usha Xavier, eu trabalho com dança e educação também, né? Há 40 anos. Durante 30 anos eu trabalhei em sala com as crianças, criando, pesquisando, sempre a partir do território da dança contemporânea para e com crianças. E há 10 anos eu criei o grupo Lagartixa na Janela, que é um trabalho onde a gente busca encontrar as crianças na cidade. Então, a pergunta que nos move é: aonde estão as crianças na cidade? É o nosso trabalho, tanto de pesquisa de corpo, como também de construção dramatúrgica, estar no espaço público, né? E o quanto a importância da arte estar no espaço público também, onde busca a coexistência entre todos. Nós tivemos que refazer os caminhos, porque o nosso trabalho é todo feito na rua, né? Em rua, em praça, em vários espaços onde as pessoas circulam, né? Nós estamos sempre atravessados pelo outro também, né? E esse é o eixo político, estético e ético do Lagartixa. Essa apropriação da cidade, né? Exatamente, que a pergunta que nos move é sempre: aonde estão as crianças na cidade? Por onde elas andam? Aí a gente começou a pensar que castigo talvez não fosse a melhor palavra, mas que nós estávamos num estado de suspensão e de espera. É uma percepção muito delicada essa questão da espera. O que é espera para a criança, né? E o quanto que a gente coloca a espera na concepção do adulto. Então, nossa, eu achei genial falar de uma espera na perspectiva da criança. O que acontece em relação a essa questão, né? A esse assunto espera, né? Porque quando tudo fechou, a primeira sensação que a gente tinha é que a gente estava de castigo, né? Estamos de castigo dentro de casa. E aí, perguntando para algumas crianças, foi uma coisa muito genial, porque quando a gente pergunta o que você faz quando você tem que esperar, elas falam: eu me distraio, eu brinco, eu leio um gibi, eu olho a paisagem, eu toco violão. Então, o significado de espera é muito diferente mesmo, né?
que para nós já vem como algo que está ali injetado, uma ansiedade por não poder fazer aquilo que você deveria ou desejaria fazer, né? Enquanto que a criança tem uma coisa que acho que é a grande potência da infância, e que a gente trabalha muito isso no Lagartixa, que a gente brinca, né? Que a infância não tem coxia, a infância já é, né? Então, esse significado de espera é eu vou me distrair com alguma coisa, né? Então, é um fazer, é um já é, né? Não tem um pré-projeto. E existem vários perfis de criança numa cidade tão grande como São Paulo, né? Então, quando você vai, por exemplo, para um bairro mais periférico, elas circulam, né? Nos bairros mais centrais, onde existe uma outra questão social, tem criança que não sabe nem o que é calçada, né? É assim, são universos muito distintos, por isso que é importante a gente falar das infâncias, né? Porque são muito particulares, né? Perfeito. Mas voltando para a questão da espera, eu adoro contar historinhas, mas são historinhas que eu vivi, que acho que tem muito a ver com essa questão da espera. Eu moro aqui próximo da Avenida Pompeia, e não sei se vocês conhecem a Avenida Pompeia, esquina com Heitor Penteado, é uma esquina meio complicada, porque quando você atravessa, você fica numa ilhazinha de 5 centímetros ali, né? E onde eu fui atravessar, mas não deu, fiquei esperando e tinham 2 mães com 2 crianças naquela ilhazinha. E foi uma coisa muito interessante, porque as mães não perceberam, mas as crianças se olharam, um tirou um carrinho do bolso, o outro tirou outro carrinho do bolso, e eles começaram a brincar de carrinho naquele instante de espera, que para eles não é uma espera. Legal. É o lugar do jogo, né? E eu olhava aquilo e falava assim, olha que coisa interessante, não existe um lugar propício. Nenhum momento. Já é. Né? E a criança, ela é presencial, ela é presente, né? Ela brinca ali, ela brinca com o barbante, ela brinca com a pedrinha, né? Porque é uma outra forma de estar no mundo, né? Então, como que a gente repousa, né? E pousa os olhos sobre isso. Não tem que adulto centrar, né? Vir com o nosso discurso de que precisamos criar um ambiente totalmente propício para. Não. A própria vida vai mostrando que elas brincam em lugares que você nunca imaginaria que fosse o adequado, vamos dizer assim, né? E é isso que eu acho que é a grande sacada, porque quando a gente só quer compor cenários para as crianças brincarem a partir da nossa perspectiva, olha o quanto que a gente limita, né? Porque a gente limita culturalmente, esteticamente, né? E essa criança ela consegue sair na rua e perceber coisas que a gente não percebe. E o quanto a gente deixa de descobrir, né? Exato. É que eu acho que isso que é o mais genial, né? O quanto essa própria coreo-infância, né? Essa coreografia da infância, ela nos move e nos faz ver coisas que, de repente, os nossos olhares, já numa outra escala de espaço, né? E numa outra tensão com os deslocamentos, não vê mesmo, né? Não é que seja nem certo nem errado, mas quando a gente tem essa oportunidade, eu acho que é algo muito revelador para a gente, né? Em relação à potência da infância, né? Esse enigma, né? Essa outra lógica, né? É uma outra lógica. E o que é o projeto de vocês a partir dessa percepção? Ou desta inquietação? O eixo central do Lagartixa, né? Que já estamos na nossa 4ª criação e várias outras que foram acontecendo. Mas, assim, eu fiquei durante quase 30 anos trabalhando com crianças em sala de dança, né? Em processo de criação, de iniciação à dança, enfim. Toda essa minha pesquisa de corpo, infância e dança contemporânea.
Aí chegou uma hora que eu me senti esgotada. Eu queria viver uma outra coisa. Eu queria me encontrar com as crianças num outro contexto. Eu gostaria de me encontrar com as crianças numa outra história, que não fosse nesse espaço sala de aula. Estou com vontade de encontrar as crianças na rua, numa praça, numa outra corporalidade, sabe? Que também tem a ver com o cotidiano, que também tem a ver com essa questão da infância e a cidade, enfim, né? Que são desdobramentos de desejos de conhecer outras coisas também, né? Porque eu trabalhei esses 30 anos com várias classes sociais, então, para mim, sempre foi uma trama de muitos contrastes, né? Como é que vocês colocam as crianças para A entrar gente não coloca nesse teatro? Não, elas entram naturalmente. totalmente relacional, porque a gente tem uma pesquisa de corpo muito forte com o estado de presença, né? Então, como a gente chega no lugar. A gente não chega fazendo estardalhaço. A gente chega muito sutilmente, pedindo licença para estar lá, com o corpo, com coisas muito pequenas, com coisas muito sutis, que só as crianças veem. Então, a gente chega com um giz e risca. Tem uma criança que já começa a pisar. E isso vai entrando dentro da partitura. Né? O que você tem para falar para professor, para educador, com relação a esse corpo da criança, a essa relação do corpo com a arte, com a brincadeira? O que o professor precisa parar para pensar? Eu sempre falo uma coisa para eles: pratiquem a observação. Observe a infância. Sabe? E, por exemplo, isso é uma prática do próprio Lagartixa, que a gente chama de práticas de observação. A gente tem uma prática de observar. Eu acho que isso é fundamental. Eu até sempre falo para eles: parem numa praça e sentem. Se vocês estão no horário de intervalo das crianças, observe, porque as crianças elas têm uma lógica relacional que é muito inteligente, muito rápida, sabe? E que ela é extremamente propositiva. O que precisa é observar o quanto elas solucionam os dilemas delas, sem que a gente tenha que ficar... E são coisas tão maravilhosas que acontecem. São vários mundos que vão pulsando simultaneamente. Né? De como um sai de um jogo, entra em outro, e um soluciona, o outro está aqui brincando, mas está sacando o outro ali, ó, que eu vou querer brincar ali também, e aí como aquele desmancha aqui e chega lá, sem nenhuma intervenção do adulto. Né? E ficar refém de uma produtividade é muito complicado. É muito complicado, porque perde o sabor de estar junto. Porque tem que estar o tempo inteiro em um estado de produtividade para se chegar a algum lugar. Criança é deriva, sabe? Criança é deriva. Ela... Boa expressão. E o que é produtividade, né? Eu acho que a gente já erra nessa concepção. Exatamente. O que é uma criança produtiva, né? Exatamente, né? E o quanto a prática da observação, claro, que tem muitos elementos que estão aí, né? Não é uma questão vazia, né? Que eu trabalho muito isso com os alunos, né? Que é a observação da corporalidade, que é a observação de como que a gestualidade daquela criança está sendo construída, de que não existe um corpo igual ao outro, jamais. Que toda essa questão da verticalidade, do ficar de pé, ele está completamente em relação com a ambiência, com o ambiente, com as pessoas que estão ali. E o quanto o professor, nesse lugar, ele tem uma responsabilidade muito grande. Qual é a sua ética com a infância?
sabe? Puxa, vocês têm livros publicados? Esse daqui. Certo. E aí ele vem, olha, tem um CD com as imagens, né, com a própria performance, e aí depois aqui, ó, isso daqui é uma cena da performance. E aí o tema é espaço. Certo. Tá? E aí, aqui, ó, nessa cena dançamos todas conectadas, desenhando no espaço linhas invisíveis que se entrelaçam e criando movimentos espiralados em vários níveis, baixo, médio, alto. E a gente vai falando e depois a gente pergunta, ó, aqui, ó, você pode criar movimentações bem diferentes, pode rolar, ser muito rápido e depois muito lento, pode criar percursos de ir e vir dentro do círculo. Então, ao mesmo tempo que faz um recorte da performance, cria-se um enunciado em dança para as crianças, que daí fica como algo que não é só para ser visto, mas que também pode ser dançado. Então, o Lagartixa tem esses dois lugares, né? Certo. Que é a criação e depois de como a própria criação ela pode também se transformar num enunciado de investigação em dança. Importante, né? Não ficar fechado em si. Exatamente. Porque daí abre, né? Porque não é assim, faça igual a bailarina. Não. O que você acha que você poderia fazer? Então, tem o espaço, tem o tempo. Sempre devolver para a criança a pergunta, né? Que ela responderia. Aqui é o tecendo, né? Puxa, foi muito legal ter você aqui no Tempo de Creche, compartilhando toda essa tua experiência, essa tua sabedoria, né? Saber que não fica só na cabeça, que fica no corpo, que atravessa o corpo e vai para o corpo do outro, e em especial o corpo da criança. Eu quero te agradecer muito por essa conversa, esses ensinamentos. Eu que agradeço a você, Joyce, a você, Maria Helena, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, podendo contar um pouco dessa coreovida, dessa vida em dança, desses encontros com a infância, com as crianças, que é sempre uma coisa que vai se renovando. E já convidando a todos a entrarem no site, conhecerem nosso trabalho, e vamos estrear logo em breve. E, enfim, esse material também vai estar disponível online. É só buscar lá no Lagartixa. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada, Uxa. Obrigada, Muito gente. Bom.